do modelo de liderança ditatorial que a gente tem latino. Então, qual que é a figura ditatorial? Eu falo, você obedece e não pode ter contraponto no que eu estou falando. Então, a forma de criar contraponto é rebelde. Ela não é aberta. Então, o que eu percebo é... quando você Uma pergunta agride, né? Agride. Então, eu olho assim o cenário de igrejas... Às vezes a pessoa vem sentar com a gente e, obviamente, você prova muito disso. O cara que ficou anos num lugar, ele vem e senta. Ele fala, cara, 15 anos atrás eu já percebi que não era meu lugar. Aí você fala, cara, você ficou 15 anos. É porque eu não tive a liberdade de ser quem eu sou. Porque quando eu fui colocar... Eu tava, não preciso ir muito longe. Eu tava essa semana conversando com alguém e o cara falou para mim, cara, todas as vezes que eu precisei expressar o meu coração para olhar as coisas com outra ótica, eu fui taxado de rebelde. Então, todas as vezes que eu precisei de confrontar uma ideia, eu fui taxado de rebelde. Porque no ambiente ditatorial eu falo, você obedece, você simplesmente se submete. E qual que é o problema? O problema é que a honra não é verdadeira. A honra é exigida. Para mim, é muito incoerente. O padrão do evangelho ele não trabalha com nenhum pressuposto de exigência. Então não tem nenhuma exigência. Olha, exija que te ame. Não, ame os seus inimigos. Já não dá. Exija que dê a capa. Não, dê a sua capa. Exija que caminhe mais uma milha. Não, dê... Então não é... O evangelho não foca em direitos. Não. Mas em deveres. E a honra não é o que eu exijo, é o que eu dou. Qual que é o grande problema? A gente avalia a honra por aquilo que eu estou exigindo. Então você pega muitos livros e fala, cara, não tem honra aqui, não tem honra nesse ambiente. Era mais ou menos assim, né? Que você querendo dizer. É como se Jesus chegasse e falasse assim, galera, hoje, aula de honra. Entendeu? Então eu vou sentar nessa cadeira, pôr meu pé nessa vasilha e aí cada um vai fazer uma fila e lavar meu pé. Que eu vou ensinar para vocês como que honra um líder. Exato. E o ponto de Jesus é que a única vez que ele traz sobre ele... Tá, eu sou o Senhor? Sim. Então, tá, eu sou o Senhor e vou lavar os pés de vocês. Sim. Então, esse ponto de honra, quando não é o que eu exijo, é o que eu dou, a minha métrica muda. Porque quando eu digo aqui não tem honra, eu estou dizendo é porque eu não estou dando honra, não é porque eu não estou recebendo. Porque honra é um produto, né? Honra é um resultado de um ingrediente que você colocou chamado serviço, né? E é interessante porque... E a honra não é de baixo para cima, a honra bíblica. É de cima para baixo. Então, numa casa, um filho não honra mais o pai do que o pai honra o filho. O pai honra muito mais um filho do que o filho honra o pai. O nível de doação, o nível de entrega do irmão mais velho, do pai, é muito maior. Ao passo que um filho nunca vai conseguir, ele pode responder essa honra, mas ela nunca vai chegar nesse nível de honra. O pai trabalha, ele vai pegar o salário e ele vai colocar em casa. Ele está fazendo. A gente quer melhorar a vida. A vida dele é o filho. Ele está ali. Então, quando a gente vai para o contexto de honra e a gente traz isso para dentro das relações, sobretudo no ambiente da igreja, foi criada uma cultura. E aí, assim, a gente tem um país com muita gente desigrejada e tem gente que realmente eu olho e falo, cara, realmente as pessoas participaram de um ambiente que era tudo, menos uma igreja. Sim. Porque com um ambiente tão deturpado, eu digo, Douglas, porque eu já participei de ambientes assim. Que chega o pastor X, Y e fica todo mundo com medo no ambiente. Fica todo mundo desajeitado. Louco, né? Porque ele acha que é respeito, né? E aí fica aquele ambiente todo... E o que ele disse é lei, acabou. Assim, às vezes não faz sentido, não está encaixado, é uma insensibilidade com o corpo, mas ele disse e vai ter que ser daquele jeito. E aí a gente tende a achar que honra é isso. Só que qual que é o grande problema? É que isso se torna uma cultura. Então eu acho legal porque quando Jesus fala para Pedro, Pedro, eu vou lavar seu pé, ele fala, você não vai lavar. Isso aqui não vai acontecer. Pedro tinha uma visão sobre honra. Jesus está quebrando um protocolo que Pedro tinha. Ele está acostumado com líderes religiosos e ele está acostumado com o império. No império, não, Jesus. Só que no império eu me aproximo para obter o mesmo nível de vantagem. Então por que eu quero ser um general? Porque eu quero ter o mesmo privilégio que o imperador tem. Salário.
Então, eu começo a me aproximar não pela responsabilidade, mas pela vantagem. E aí eu falo, responsabilidade é diferente de peso, porque responsabilidade é algo que Deus nos dá que a gente tem capacidade de corresponder. Por isso o reino de Deus sempre tem que ser tratado com responsabilidade. A gente tem que ser responsável. Olhando para a sua vida, hoje você carrega tanta coisa e você é uma voz para tantas pessoas, há uma responsabilidade enorme diante disso. Mas não deveria ser um peso, obviamente. E eu falo, responsabilidade é uma mulher de 25 anos casada engravidando, debaixo de um planejamento. A criança é uma responsabilidade. Mas uma menina de 13 engravidando é um peso. O produto é o mesmo. Sim. A uma é uma responsabilidade que ela pode pegar e ela pode administrar. Por quê? Porque ela tem capacidade de administrar. A outra é um peso. Mas quando a gente olha, Pedro está dizendo, não, você não vai lavar meus pés. Porque ele também está dizendo, eu não quero ter que reproduzir esse padrão depois. Se você lava os meus pés, você produz um ambiente... obrigado, né? Eu tava vendo esses dias, né, Douglas, assim, e assim, algumas medidas pessoais minhas, assim, né? Eu vejo muito liderança como uma cultura de transição. Então, eu assumi a igreja do meu pai, que meu pai liderou por quase 2 décadas, aos 22 anos de idade. E aos 29 eu transicionei essa igreja. Já tinha alguém melhor que eu para fazer o que eu fazia. Então você está aposentado, então? Não, fui para um novo desafio. Tá brincando. Fui para um novo desafio. E é interessante porque a gente não gosta dessas histórias porque, de alguma forma, quando a gente está vendo alguém se propondo a abaixar e lavar os pés, confronta o ambiente. Então, alguns amigos pastores sênior também que eu fui tomar conselho, falaram, não, cara, essa é uma igreja para você morrer. E, de fato, era uma igreja para eu morrer, para eu falar, cara, tá legal aqui, o ambiente está maravilhoso, eu saí num momento maravilhoso, a comunidade é maravilhosa, tudo aqui é maravilhoso. Mas Pedro está dizendo, Jesus, não faz isso, porque você vai confrontar o meu projeto futuro. Eu estou pensando em ser o primeiro para mandar em tudo nesses caras amanhã. Exato. E Jesus está dizendo, não, Pedro, eu vou lavar. E o que Jesus está falando para Pedro é, Pedro, se eu te lavo os pés, você sai daqui em dívida com todo mundo. Você não sai daqui para cobrar. Você sai daqui de pé limpo em dívida. Se você sai daqui de pé sujo, você sai na figura de cobrador. Você vai exigir que te lavem. Então, essa honra é o entendimento de que o lugar que eu estou é tanta graça de Deus sobre mim. Eu acho que aquela figura de Paulo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Então, eu estou sendo enviado, eu recebi, eu tenho uma dívida para com as pessoas, não é elas que têm para comigo. Então, esse nível de exigência, de honra... E eu fico pensando assim que é um desserviço para o reino de Deus o líder que não teve os pés lavados por Jesus. Porque ele fica procurando o tempo inteiro alguém que faça por ele aquilo que ele não teve capacidade de encontrar em Cristo. Então ele cria uma demanda de exigência e ele reproduz um padrão. E aí vai se tornando um padrão reproduzido na igreja, em menores esferas, né? Então vai sendo aquela coisa, eu sou exigido, eu exijo e a gente vai reproduzindo um padrão. E para tudo, de privilégios, de presentes. É uma coisa... Eu estava numa